Bom, então já temos aí 9h35, o professor Raul pode iniciar a abertura, né, e conduzir os trabalhos para o Fábio e para os professores. Ele é conduzir, não, é transferir mesmo. Pessoal, bom dia. Vocês já devem ter notado aqui que a minha participação oral nesse evento ela vai ser muito simbólica, tá? Bem modesta. Não estou com voz para isso, não. Mas eu não queria me abster de uma apresentaçãozinha rápida, tanto da Springer, aí na pessoa da Gabriela, que vai estar proferindo a palestra para nós, e o Arnaldo, com quem também nós tivemos exatamente articulando essa participação, e, não menos importante, a participação do Emerson. A ideia desde o início era vocês terem a oportunidade de desfrutar de apresentações, tanto com relação à literação de livros, que é o seu foco na Gabriela, quanto de artigos científicos, que é o foco do Emerson, que também já vem atuando. Acho que ele travou. Vou esperar uns segundinhos, se ele retorna. E vocês devem ter notado que o meu problema não é só a voz, a minha conexão também está muito ruim. Eu vou tentar arrumar aqui e botar o cabo em vez do Wi-Fi, mas não vou me delongar mais. Eu gostaria mesmo só de novo, reforçar o agradecimento à Springer e ao Emerson e à Gabriela, particularmente pelas. Voltei, pelas palestras, e fica também o meu agradecimento aí ao Fábio e ao Arnaldo, que vão estar ajudando na mediação, e a Karen na operacionalização do sistema. Ainda bem que nada disso ficou comigo, senão essa palestra ia correr um sério risco de não acontecer ou levar o dobro do tempo. Então, sem mais delongas, Fábio, eu vou passar para você, e aí você vai comandando as coisas, pode ser? Pode ser. Pode ser. Joia, gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado, Raul. Vamos torcer para a internet aqui minha também ter uma estabilidade boa. Como o Raul mencionou, gostaria muito de agradecer a presença, a participação, né, da Gabriela, do Emerson, um especial agradecimento ao Arnaldo, né, por fazer esse convite para o Emerson, para a Gabriela. Essa relação que a gente tem com a Springer já dura aí cerca de 5 anos, né, Arnaldo? Um pouco mais de 5 anos, então é uma parceria muito frutífera que a gente tem com a Springer. E, assim, um agradecimento também especial à PPG por propor essa discussão. É uma discussão extremamente relevante. A exploração científica, né, nos dias atuais é bem desafiador. Eu acho que quanto mais a gente puder discutir esse assunto, vai enriquecer muito os trabalhos, né, da editoração científica, da produção científica como um todo, principalmente nessa área de IA, né, discutir a questão da integridade. Eu acho que vai ser fundamental, e propor esse tema, essa temática no CIA é bem relevante para a UFV. A gente tem aqui cerca de pouco mais de 20 revistas científicas. Como a gente sabe, mexer com a editoração científica é sempre um desafio muito grande por todas essas questões. Então, espero que todos possam desfrutar dessas duas apresentações que a gente vai ter hoje. A parte do Emerson, do professor Emerson, mais voltada para a editoração de periódicos, né, científicos, da Gabriela, mais voltada para e-books, a editoração científica de e-books, mas ambas com igual valor, com igual peso, com igual importância. Bom, sem mais delongas, só um aviso breve. Como vocês podem ver, o áudio está desativado para todos os participantes, somente a coordenação vai ficar com o áudio aberto. Então, todos que quiserem fazer perguntas, a gente vai abrir, né, ao final da apresentação do Emerson. Nem te perguntei, Emerson, não sei se pode ser assim, ao final da sua apresentação, a gente abre por 10 minutinhos de pergunta, né, e depois a gente passa em seguida para a apresentação da Gabriela,
né? E a gente vai ter também os 10 minutinhos para perguntas. Então, todos que estão participando, né, fazer perguntas, comentários, a gente está com o chat aberto, vocês podem encaminhar por ali, que eu vou fazendo, né, o acompanhamento com a ajuda do Arnaldo, com a ajuda da Karen também. A gente vai acompanhando todas as mensagens que foram chegando. Bom, sem mais delongas, porque a gente tem um tempo relativamente curto, né? Vamos iniciar, então, com a apresentação do professor Emerson. Vou fazer uma breve apresentação dele aqui, um currículo bem resumido mesmo, só para a gente conhecer, né, entender exatamente quem que é o professor Emerson. A palestra que ele vai proferir é sobre integridade e editoração científica, desafios e aprendizados da prática editorial. Ele é engenheiro agrônomo com doutorado em fitopatologia pela Universidade Federal de Pelotas, é professor titular do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa desde 2014, onde atua no ensino, na pesquisa e na formação de recursos humanos na área de epidemiologia de doenças de plantas, com ênfase em análise quantitativa e tomada de decisão para o manejo de doenças e plantas. É editor-chefe da revista Tropical Plant Pathology e editor associado dos periódicos CABE, Agriculture and Bioscience e European Journal of Plant Pathology. Professor, fica à vontade para iniciar a sua apresentação e a gente vai acompanhando aqui as mensagens e o tempo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fábio. Bom dia, Raul, o pessoal, Arnaldo, Gabriela e Karen e o pessoal presente aí. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente pelo convite. O convite foi feito semana passada, então o tempo foi bastante curto para eu preparar essa conversa nossa, né? Essa discussão. Mas eu consegui reunir um material aí que eu acho que é interessante nesse assunto, falar sobre integridade, falar sobre editoração científica no lado dos artigos, que é uma experiência que eu tenho já como editor-chefe da Tropical Plant Pathology por mais de 10 anos e atuo como editor associado por mais de 15 anos também. Então, vai ser um bate-papo, uma conversa para trazer alguns pontos que eu acho que são mais relevantes nessa temática atual. A gente vai ter uma palestra também sobre livros e dizer que a Tropical Plant Pathology ela tem um acordo com a Springer também, por mais de 10 anos. A gente começou em 2015, vou falar um pouquinho sobre essa história, esse timeline aí, e para a gente tem sido muito bom. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e eu acho que daí que veio esse convite para falar hoje dessa conexão que a gente tem com a Springer, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Apresentação. Tá aparecendo aí, gente? Tá ok, né? Deixa eu passar aqui. A produção científica, eu vou trazer um dado que eu acho interessante aqui para a gente visualizar bem, né? O quanto representa a produção científica em termos globais e totais, assim, de produção, em termos de artigos e livros. Então, eu filtrei na base do Scopus ontem esse dado, e nós temos, nos últimos 100 anos, uma produção de 13 milhões de artigos e livros nos últimos 100 anos. E a gente pode ver um incremento a partir da década de 50, um incremento exponencial. Então, a gente teve alguns picos aqui na década de 2000, 2006, né, que a gente pode explicar essa expansão aqui em termos de acesso aberto, open access, indexações, né, surgimento de mega journals. Então, nós tivemos esse pico aqui na meados da década de 2000, e nós tivemos na pandemia também um outro pico. Então, a gente percebe que o crescimento em termos de número de artigos é muito grande. Se a gente compara aqui artigos e livros, a gente vê que livros contribuem 1% só. Então, é bem menor. Talvez, se a gente tivesse as duas timelines aqui, as duas curvas, né, para livros, talvez no passado se publicasse mais livros em relação aos artigos, mas a gente vê que artigos têm um incremento muito grande, e são vários fatores que a gente vai falar mais à frente sobre esses fatores que influenciam nessa explosão muito grande que a gente vê que sobe significativamente, né, essa produção.
E os países principais produtores de ciência, em termos de publicações, né, de produtos científicos, é Estados Unidos, China e Inglaterra, Japão também. Então, nosso país, o Brasil, nem aparece nessa lista dos 10 mais aqui, né? Então, a gente vê que, se por um lado a gente pode pensar, isso é bom, né? Será que essa expansão significa que a gente está produzindo mais ciência de qualidade ou apenas quantidade? Então, tem vários fatores aí de tecnologia, de aprimoramento dos processos de revisão pelos pares, talvez uma pressão muito grande no cientista para ele publicar mais, tá? Então, tem muitos fatores que influenciam nessa subida muito rápida, nesses picos aí de produção. E, realmente, a gente percebe que o cientista hoje, ele sofre uma pressão muito grande, de maneira geral, em relação a publicar bastante, são números, né? A parte quantitativa, ela é muito importante, processos de seleção, concursos, ingressos em pós-graduação. Então, a gente vê que a pressão para publicar, ela é grande. Então, isso reflete esse número muito alto. Que, por um lado, né, pode ser muito bom, mas ele não pode ser tão bom assim, se a gente pensar que tem algumas preocupações em relação a isso, né? A gente está produzindo muito mais do que antes. Isso, talvez, para a ciência, pode ser bom, não pode ser muito bom. Existem algumas opiniões aqui que comentam que os cientistas publicar muitos trabalhos talvez não seja bom para a ciência. Se realmente a gente está produzindo ciência de qualidade ou não, é uma questão, é um ponto importante aqui. E alguns acadêmicos, né, e editoras também estão clamando assim, por uma reforma para mudar essa mentalidade do publicar ou perecer. Então, essa pressão que o cientista sofre, ele acaba, para ele se promover, para ele ter benefícios, ele tem que publicar bastante. Então, é um círculo vicioso, né, onde a gente tem as editoras também, por um lado, que a gente vai falar a questão comercial, também é um ponto importante, né? Publicação científica e editoração científica também é um comércio, tá? Existe um benefício monetário, onde existe todo um custo associado à publicação, mas existem algumas vantagens econômicas para as editoras, sejam elas de tamanhos, de escalas diferentes, tá? Mas existe uma preocupação muito grande com esse crescimento exagerado, de certa forma, e a gente vai passar por alguns aspectos aí que é importante a gente pensar na integridade. Será que o que está sendo produzido com ética? Então, vamos ver o que seria essa integridade, né? A ciência só tem valor se ela for confiável. Será que a sociedade está confiando em tudo que está sendo publicado? Será que é verdade aquilo tudo que está sendo publicado? Será que um artigo ele tem uma verdade absoluta? Ou ele é simplesmente a questão de ser publicado, ele pode ser contestado também, né? Se nós pensarmos numa publicação de um artigo, que ele passa por uma revisão pelos pares, vocês sabem que o número de revisores é em torno de 2 ou 3, de uma amostra de todos os revisores possíveis, né? Que são especialistas em um assunto. Então, nem sempre o processo ele é perfeito, tá? E o processo é bastante imperfeito, vamos dizer assim, em muitos casos, tanto é que a ciência ela vai se corrigindo, né? Vai tendo processos de retirada de artigos quando se encontra evidências de que o processo não foi muito íntegro. Então, a questão da ciência é confiabilidade. Se o processo todo é feito com integridade e existe uma ética, a ciência ela vai ser mais confiável pela sociedade. Integridade, então, envolve a honestidade, a transparência e a responsabilidade. E isso a gente está falando não somente do lado do autor, que está escrevendo, que está produzindo ciência, mas também de quem está avaliando e quem está distribuindo. Existe uma responsabilidade muito grande dos autores e também dos editores, né? Então, a gente vai falar aqui dos dois lados, que eu acho que é muito importante a gente comentar, não somente falhas, né, questões éticas envolvendo autores, mas também os editores, os revisores e as editoras, né, que estão publicando esses periódicos. Então, a confiança pública depende exatamente disso, né, de como os pesquisadores e as revistas agem com ética.
Então, a minha experiência, o que eu vou passar para vocês, é uma visão que aborda esses dois universos também, como pesquisador e como editor. O sumário, então, o que eu vou falar? Um pouquinho sobre a Tropical Plant Pathology. Em um segundo momento, eu vou falar sobre o processo editorial e o papel do editor. Eu acho importante que a gente relembre quais são as etapas principais desse processo todo e o papel que o editor, desde o editor-chefe, os editores associados, os revisores também têm nesse processo todo. Falar sobre dilemas éticos clássicos relacionados à autoria, pesquisadores e editores também. Desafios e transformações contemporâneas. Né? O que a gente está vendo um crescimento, né, uma mudança muito grande nesse processo, que está sendo acompanhado não só pelo crescimento do número de publicações, mas também de processos e maneira como a gente produz ciência. É o caso da inteligência artificial, que é uma realidade hoje, que nos traz também desafios, é uma transformação muito importante, muito rápida, que a gente está experimentando hoje. E como escolher uma revista para publicar? Eu acho que isso é importante também, no final, a gente comentar um pouquinho sobre esses aspectos todos, sumarizando, né, como é que a gente escolhe para onde a gente vai mandar os nossos melhores artigos. Sobre a Tropical Plant Pathology, é uma revista de sociedade, da Sociedade Brasileira de Fitopatologia. Interessante vocês olharem a data, que ela vai fazer 50 anos no ano que vem. Então, a gente possivelmente vai ter um número comemorativo, para a revista, né? Então, ela é de sociedade, ela começou com o nome nacional, Revista Fitopatologia Brasileira, em 76, e ela trocou de nome em 2008, quando a gente começou um processo de internacionalização. Então, nesse processo, a primeira coisa que a gente imaginou, vamos mudar o nome. Não foi uma decisão muito fácil perante a sociedade, os membros, né? Você ter uma revista nacional já estabelecida e você trocar o nome e tentar internacionalizar. Então, nessa década aí de 2000, houve nas revistas brasileiras em geral, uma tendência de internacionalizar. Isso vindo por pressões da CAPES, né, das próprias agências de fomento, solicitando, então, estimulando aí que as revistas dessem um salto de qualidade, né, de internacionalização, visibilidade internacional maior. E na fitopatologia brasileira, então, se imaginou que seria uma decisão importante. Não foi fácil, mas a gente conseguiu mudar o nome, e aí entrou o tropical aí, como um clima que representa o nosso país de maneira geral, né? Então, nós temos a Tropical Plant Pathology e dois que publicavam artigos em português, espanhol e inglês. Em 2012, o segundo passo, depois de trocar o nome, foi publicar somente artigos em inglês. Nosso primeiro número foi em 2015. Coincidiu aí com nosso acordo, nosso contrato com a Springer, em 2015. Então, já há 10 anos que a gente só publica artigos em inglês e realmente a gente passou para um nível internacional. E aí, a partir de 2017, quando eu assumi como chefe, uma mudança também foi no corpo editorial, onde a gente convidou muitos editores do exterior, não somente do Brasil, que era predominante, e houve uma inversão, então 65% do corpo editorial atualmente flutua em torno de 60%, 65% de editores internacionais. E aí, em 2018, foi o primeiro ano que a gente conseguiu um fator de impacto acima de 1, que foi uma vitória, assim, a gente considerou como bastante significativo esse fator de impacto acima de 1, nos colocando aí num patamar entre as revistas de sociedade da área de fitopatologia, num meio grupo do terço inferior para cima, então a gente foi flutuando aí o nosso fator de impacto, chegou em 2021 a 2,5, depois caiu, teve um período que as revistas como um todo, todas cresceram, o impacto diminuiu, nosso impacto hoje é 1,5, e a gente está muito feliz com ele, e a gente não somente considera o fator de impacto como métrica de sucesso nosso, né? Então, uma coisa que a gente viu que funcionou muito bem para dar uma visibilidade maior, em termos de citações, foi as coleções, os chamados números especiais, que a gente começou a publicar em 2021. Então, isso é uma tendência, vocês vão ver que existem várias
mega journals, que chamam, que eles fazem muito isso, né? Números especiais. Quem não recebe convite para publicar nesses números diariamente, né? Então, uma estratégia de marketing que a gente implementou também, mas um número a cada ano, né? Definindo assuntos importantes, né? Geralmente linkando com eventos científicos da nossa área de fitopatologia e fazendo convite para alguns autores. Então, não é uma estratégia muito agressiva, como a gente vê em alguns outros periódicos, que o número de números especiais é absurdamente alto, né? Buscando simplesmente a citação. E aqui, só para vocês verem uma decisão que a gente tomou aqui, de ter uma diversidade, uma representatividade muito boa no nosso corpo editorial. Então, do Brasil, vários países, são 12 países, os continentes todos aqui sendo representados, e equilíbrio, né, de gênero também, e aí a gente tem esses 26 editores hoje, e 65% internacional, que nos coloca, então, juntando essas métricas todas aí, entre as revistas aí de sociedade, um segundo escalão, mais ou menos, que a gente vê as principais da área de fitopatologia, vem o nosso grupo, e depois vem um outro grupo menor. O que a gente ganhou com a Springer? Bom, primeiramente, a revista, ela tinha um custo muito alto para a sociedade. E aí, o acordo com a Springer, que nós tivemos em 2015, teve um benefício econômico também, porque é um contrato onde a Springer paga royalties para a sociedade. Então, existe um cálculo que a Springer faz todo ano, de acordo com as vendas. Isso envolve vendas de Open Access, assinaturas por bibliotecas, enfim, a gente tem um cálculo que a sociedade está muito contente com esse contrato, depois que a gente fez esse acordo com a Springer e pôde profissionalizar muito mais. Uma produção caseira virou uma produção industrial, comercial, com apoio de uma editora grande que nos deu uma plataforma de submissão, que nós tínhamos antes também, mas aí com a Springer a gente teve que mudar para o Editorial Manager, que é essa figura aqui, onde o processo de tramitação é todo feito online, então o editor-chefe e os editores e os autores todos têm acesso a essa plataforma. E aí nós temos uma outra plataforma, que é a plataforma de edição de cópia. Então, todos os artigos aceitos, eles são transportados por uma plataforma de edição de cópia, onde o editor-chefe, eu ganhei mais uma plataforma, além da distribuição mais uma, que eu tenho que fazer uma edição de cópia nos artigos aceitos. Então, são uma edição, assim, para refinar, tirar alguns problemas de formatação. Depois que os artigos são aceitos, a gente pode modificar ainda e melhorar um pouco mais. E uma outra plataforma, que a Springer me deu de presente também para eu mexer, mais um trabalho para o editor-chefe, que é a prova tipográfica, que eu acho importante, né? Então, a gente tem, às vezes, teve algumas conversas aí, se o editor-chefe teria que olhar a prova tipográfica ou não. Eu achei importante continuar olhando, porque a gente nota, a gente percebe, e já viu casos de artigos publicados com erros grotescos, como títulos errados, né? E se nós pensarmos hoje em uso de IA, eu vou mostrar mais à frente, vários artigos publicados com resquícios de gerar textos gerados por IA, quer dizer, o processo não está sendo monitorado, né? Os revisores, os editores não estão colocando o olho nesses artigos que estão saindo. Então, é uma outra plataforma que eu tenho, e finalmente nós temos a plataforma de publicação, que a gente veio com a Springer também para fazer a visibilidade, a distribuição desses artigos publicados. E também nós ganhamos 2 personagens aqui, que é o Gênesis Obero, que é o nosso nosso assistente de submissões. Todo o processo de tramitação inicial passa pelo Gênesis, e ele faz toda a checagem de documentação. É importante o que é exigido pela gente em termos de documentos necessários e também itens essenciais que precisam constar no artigo, no manuscrito. E a Luciana Cristante de Mello, a nossa editora da Springer, ela é da Springer, que nos dá o apoio, principalmente para mim, para o editor-chefe, em questões diversas aí de editoração.
Então, vamos falar um pouquinho sobre o fluxo editorial clássico, para que vocês entendam o que acontece nos bastidores, aqueles que não têm conhecimento ainda. Então, nós temos a submissão e matriagem inicial, que é feito, no nosso caso, pelo Gênesis. Então, eu, como editor-chefe, eu pego mais à frente, depois que tem essa peneira, essa triagem inicial, e que é feito pelo Gênesis, então, os arquivos, né, e artigos, os itens essenciais. E aí, passando pela peneira inicial, vem para a parte científica, a parte técnica. Então, o editor-chefe ele vai verificar se está no escopo da revista. E é muito interessante que o pessoal erra muito, não sei se descuido, né, mas chega na Tropical Plant Pathology, muito trabalho de entomologia, chega a trabalho de microbiologia. Eu acho que o pessoal não lê as normas, não sabe que revista é, e acaba submetendo muita coisa. Então, a gente rejeita esses artigos que não estão no escopo. E também tem umas instruções básicas que eu coloco lá, que eu achei muito relevante para a gente informar, depois, no caso de rejeições, sem a revisão, por que o artigo está sendo rejeitado. Então, existem vários casos, por exemplo, se você tem um experimento de campo, você tem que repetir 2 vezes. A estatística, a gente não aceita alguns testes, então o pessoal não lê. A maioria dos autores, eles não leem as instruções e acabam submetendo aquela ideia de publicar a qualquer custo. E o que eu vejo, assim, que acontece muitas vezes é que muitas editoras, e a Springer também tem, quando o artigo é rejeitado em um periódico, vem uma sugestão de periódicos para ele submeter automaticamente. Então, ele transforma, ele transporta o artigo para o outro, e os autores nem muitas vezes leem e estão cientes que revista é. Tá? Depois, o que é feito? Se o artigo, são 2 caminhos aqui. Primeiro caminho, então, o editor-chefe vai rejeitar, que no nosso caso, em termos de percentual de rejeição sem revisão, eu imagino que eu rejeito em torno de 40, 50 submissões, aí, devido a problemas de escopo, de falta de aderência às nossas instruções. Então, é um e-mail curto, né? Muito curto, eu não perco muito tempo e geralmente funciona muito bem, rejeita-se, e isso tem que ser feito rápido. Tá? Isso não é um processo que deve demorar muito. Seleção de um editor. Então, nós temos na revista editores, como eu mostrei, os associados, que são especialistas em algumas áreas. Então, a gente tem artigo de virologia, bacteriologia, micologia, epidemiologia. Eu vou escolher o editor mais apropriado para cada caso, né? De acordo com a sua competência. E também com isenção. Eu não posso colocar um editor que tenha uma certa proximidade com autores. Então, a gente tem acesso aos nomes dos autores, e os editores também vão conhecer. Nosso sistema de revisão, ele é cego somente para um lado, o lado do autor, né? Ele não sabe quem são os revisores. Ele vai saber no final quem é o editor, isso sim. Né? A gente procura ter uma diversidade e um equilíbrio também, não sobrecarregar os editores. Isso é uma coisa que o editor-chefe tem que tomar muito cuidado também, né? Porque existe, além de ter uma pressão muito grande por revisores, os editores que fazem esse trabalho extremamente importante não podem ser sobrecarregados também. A revisão por pares, então, o editor associado vai indicar um revisor, né, um consultor. Esse consultor, ele é anônimo para os autores, e os modelos, eles são esses simples, né, ou dupla cega. Tem alguns periódicos, não é o nosso caso, que eles retiram o nome dos autores e o revisor não sabe quem são os autores. Tá? E tem um outro tipo de revisão, que não é o nosso caso também, uma revisão aberta, onde no final, os artigos que são publicados, vai o nome dos revisores. Então, e também as revisões, os textos. Então, é um modelo dentro da filosofia de ciência aberta que está sendo estimulado também. A decisão editorial, então, é o mérito técnico e o rigor ético. Então, aqui já entra a questão ética também, que é importante, além das outras etapas, como eu falei. Essa decisão editorial, ela é feita pelo editor associado. E o editor-chefe, ele vai chancelar, então, essa decisão e vai mandar a comunicação aos autores. Então, a decisão editorial é de rejeição, justificado, né?
e às vezes os editores eles recebem pareceres conflitantes e ele vai ter que tomar uma decisão. A decisão é do editor associado. Tá? Existem muitos casos assim que a gente vê que um split, que a gente chama de dividida, né? E aí, às vezes, o editor pode convidar um terceiro, ou ele mesmo pode tomar uma decisão com base nos pareceres. Então, os pareceres têm que ser bem fundamentados e a sua decisão final de rejeição também. E decisão de fazer alterações, é importante que o editor associado ele indique na sua carta aos autores quais os pontos relevantes que ele precisa modificar. Então, não é algo simplesmente, vou falar depois, automático, né? Simplesmente o editor pegar os pareceres e passar para os autores. Ele tem que ter um texto, ele tem que fazer uma interpretação, não é uma mensagem automática que o sistema ele fornece, mas a gente precisa escrever e personalizar essas decisões. Bons editores, eles fazem isso, eles personalizam. Tá? Eles personalizam essa mensagem, deixando claro que, quando o artigo retornar, o que precisa ser modificado, o que os editores vão olhar e os revisores, posteriormente, podem fazer. Tá bem? E aí vem a produção e a pós-publicação. Então, são as 5 etapas principais aí. Na questão de pós-publicação, pode ter correções, né, que a gente, em inglês, a gente chama as correções, né, como é que chama? Tem as retratações, que é retirada de artigos, retraction em inglês, você faz uma retirada, e por questões de alguma falha que foi identificada posteriormente, e uma questão de transparência também nesse processo todo. Então, essas são as 5 etapas principais, é o que ocorre. Tentei passar para vocês aqui uma visão nos bastidores de um periódico. Aí os editores têm uma responsabilidade ética, que eu falei, né? Educar para boas práticas, não é simplesmente gerenciar fluxo, não é somente convidar revisores e passar aquela mensagem automática, ele tem que educar para boas práticas, né? Então, ele tem que personalizar o texto, são casos diferentes. O editor associado, quando tem alguma dúvida, é bom que consulte o editor-chefe, né? O editor sênior, o editor-chefe, e para fazer esse processo de educação. E ele deve julgar com imparcialidade e comunicar com transparência. Ele deve ser imparcial, tá? Então, se um editor, às vezes, recebe um manuscrito para ele tomar conta, e ele conhece, tem uma relação com os autores, ele tem que avisar isso, ele tem que declinar, então, e dizer, olha, eu realmente tenho um conflito aqui, tenho trabalhos em conjunto, e é importante essa transparência, essa imparcialidade, porque às vezes ele pode ser parcial nesse julgamento desse processo. A mesma coisa os revisores, né? Então, a gente hoje vive uma certa dificuldade, enquanto editor-chefe, muito grande para encontrar revisores disponíveis. E muitas vezes é o que acontece, muitos autores, né, muitos especialistas estão sendo muito demandados. E, às vezes, para você conseguir uma revisão boa, os melhores, os ideais, eles não estão disponíveis. E aí cabe ao editor ele fazer uma busca pelos revisores onde tem maior domínio desse assunto para ter uma revisão com qualidade. Então, é um papel do editor também, ele vai ter que confiar nessas revisões. Nem sempre ele consegue revisões boas, tá? Que vão ajudar em uma decisão. Então, o objetivo do processo de revisão pelos revisores consultores é ajudar os autores a melhorar. Uma rejeição não é o fim do mundo, tá? Uma rejeição, ela pode ser, como eu falei, educativa, e uma rejeição, às vezes, estimulando uma ressubmissão, é extremamente importante e não é nenhum demérito, acontece com os melhores autores todos os dias, tá bom? Então, é o mediador da confiança. Então, os editores, né, editor-chefe, editor, vai ter a confiabilidade, então, nos autores. Então, a sua credibilidade. Então, eu, enquanto editor-chefe, enquanto editor associado, é o meu nome que vai lá. Eu estou assinando uma decisão. E isso vai para os autores. Não só para um autor, para vários autores. Então, a minha credibilidade está sendo colocada à prova todos os dias. Se eu faço um trabalho como revisor muito bom, isso é reconhecido pelos pares. Tá? Uma coisa que está sendo feita também é uma revisão aberta, onde a qualidade do que você produz vai ser disponibilizado também.
Tá? Isso é uma tentativa de deixar o processo mais transparente e ganhar em termos de qualidade também. Mas a gente tem os dilemas, né, éticos e os desafios que vêm com esses dilemas aí, que é a má conduta. Eu vou falar aqui primeiro do autor, que é a questão de plágio, né? Isso está bastante claro para vocês o que é plagiar, né? Você pegar ideias de outros e assumir como sendo suas ideias e não dar o devido crédito. E aí você tem problemas grandes de credibilidade, ou seja, de uma falsidade. Você está, né, se apropriando de algo que não é seu. E falsificação de dados, falsificação de imagens, é o chamado fake science, né? Então, a gente vive num mundo de fake news e a ciência não ia ficar longe disso também, de fora, né? Na questão de fake science, muitos autores, se vocês olharem, assim, essa pressão por publicação e outras motivações pessoais fazem com que alguns autores sejam super publicadores, né? Publicam um artigo a cada 5 dias, existem casos assim, eu não sei como é que a pessoa consegue trabalhar e consegue ler os artigos e revisar todos os seus artigos, que são um número excessivamente grande. Então, isso é uma preocupação, né? Quando eu vejo um autor prolífico demais, assim, fico imaginando como é que ele consegue trabalhar. Tá? A gente que tenta manter uma média na nossa área, assim, fazendo ensino, pesquisa, formando pessoas, você publicar, na minha área, 10 artigos por ano é um sacrifício grande. Você tem que ter uma dedicação muito grande na pesquisa e para você conseguir publicar 10, 15 por ano. Então, a gente vê 30, 40, 50, alguma coisa errada tem. Tá? Então, existe um monitoramento, existem várias editoras que estão... Existem indivíduos também que trabalham fazendo essa parte meio forense, assim, de identificação de problemas em artigos. Então, falsificação de dados, falsificação de imagem. Então, isso vem do ser humano, onde ele trabalha, ele quer sair por um atalho, né? Quer modificar os dados para dar um resultado positivo, ou seja, resultados positivos para as revistas, elas são mais interessantes do que resultados negativos. Então, a gente vê uma tendência, assim, de alguns trabalhos, né, de alguns pesquisadores não terem atitudes éticas e realmente plagiarem, falsificarem dados, imagens, enfim. Aí tem os chamados paper mills, as fábricas de artigos, né? Então, a gente vê que existe uma preocupação também, e com o surgimento da inteligência artificial generativa, isso parece que está sendo muito maior, mais evidente, os paper mills, e tem a evidência de utilização de IA generativa produzindo papers. Então, tem pesquisadores que estão utilizando desse artifício, estão deturpando uma ferramenta que pode ser usada muito bem e estão usando para outro fim. Tá? Isso é uma ameaça real à credibilidade científica, essa fábrica. Então, essas são invenções, né? Invenções de artigos que vão pôr em descredibilidade a ciência. Autoria indevida. Esse é um outro exemplo aqui, que serve muito bem para a gente entender, às vezes, como é que alguns nomes em artigos, em publicações, eles surgem. Às vezes, a gente está num grupo, às vezes surge um nome, a gente tem que entender, né, o que é isso. Então, algumas coisas que não se deve promover é o chamado autoria ghost, né, o fantasma. O que é o fantasma, o autor fantasma? É aquele autor, por exemplo, que um aluno de graduação encomenda um TCC. Ele encomenda para um profissional da área um TCC. Um mestrando, um doutorando vai contratar alguém para escrever para ele. Então, é o ghostwriter, né? Essa pessoa que está escrevendo em nome de outra pessoa. E aí tem o chamado gift author, né? O que é o gift? É o presente. Ele vai ganhar de presente uma autoria. Então, um grupo, por alguma motivação, sei lá, que a gente às vezes não entende, às vezes entende, né, pelo fato de que publicação ela é uma moeda de troca, né, ela vale na ciência, você publicar bastante, você tem um currículo mais inflado, isso pode te gerar um benefício futuro. Então, pode ter o caso de gift authorship, aqui, de autoria presente para estudante de graduação, às vezes eles têm um grupo e você sabe que para entrar num programa de pós você precisa ter artigos,
e aí você ganha, não tem uma justificativa plausível para você ser autor, você não contribuiu efetivamente, você entra como autor. Ou, às vezes, o gift, o presente é dado a um chefe de departamento, alguém grande, né, onde você tem uma certa sistema hierárquico, um grupo de pesquisa em instituições, às vezes, mais verticalizadas, onde o chefe de um grupo, ele vai em todos os artigos. Ele vai ganhando essas autorias sem ter participação efetiva, sem ter coletado dados, sem ter escrito nada, revisado nada, e simplesmente vai o nome dele lá. E aí tem o guest author. O que seria o convidado? Vocês imaginem um figurão de alguma área, que ele é convidado, o nome desse figurão significa um prestígio. Então, uma tendência de ter, talvez, uma aceitação desse artigo maior por ter alguém, um figurão, uma pessoa já de nome reconhecido dentro da sua área. Então, as pessoas convidam tem esses convidados aí para fortalecerem um artigo, na tentativa de vendê-lo mais facilmente. Então, isso aí são questões éticas que a gente deve estar preocupado também e que ocorrem em muitos casos. Para tentar contornar isso, então, tem a declaração de autoria. O que é essa declaração? O credit, aqui nós temos várias etapas da pesquisa, onde você vai colocar o nome dos autores aqui em cima, e você vai colocar o que cada um fez, tá? Então, aquele que curou os dados, aquele que fez a análise, aquele que escreveu, que revisou. Então, simplesmente o nome tem que estar associado com uma atribuição aqui. Outros dilemas éticos, né? Submissões duplicadas. O que é isso? Você não pode, por questão ética, submeter uma publicação, um manuscrito, para 2 revistas diferentes, 2 ou mais. Você declara que você não está submetendo para outra revista. Isso é um problema sério, porque vai inflar um sistema que já está inchado, já tem muito, você não pode fazer isso. E é interessante que, às vezes, dependendo da revista, existem revisores, já foi o meu caso, foi convidado para aparecer nos 2 artigos, no mesmo artigo, para revistas diferentes. O que a gente faz? A gente comunica o editor, dizendo, olha, tem um problema aqui. Então, o que se faz? Os editores conversam, editor-chefe, e retiram, né, rejeitam esses artigos. E tem a submissão fragmentada, que é o chamado salame, onde você, em vez de ter um artigo completo e mais robusto, você fragmenta em artigos menores, pensando, então, em ter maior número e menos qualidade. Então, isso também é um problema que é importante a gente tentar combater esse tipo de prática também. E aí, falando sobre IA, nós temos a IA como ferramenta legítima de apoio, redação, tradução, revisão, é uma ferramenta importantíssima. Várias empresas que prestavam serviços de revisão de artigos já utilizavam essas ferramentas antes, popularizou para o público em geral utilizar essas ferramentas, mas tem que ter um cuidado aqui, alguns riscos, né? São textos ou imagens geradas artificialmente e com citações inventadas. Então, tem alucinações. Não dá para confiar em tudo que a IA devolve para você. Tem que ter um senso crítico. A responsabilidade é do autor em conferir, checar. Ele pode utilizar a IA e não tem como fugir hoje em dia. Você não tem como dizer, olha, eu não vou utilizar, é proibido utilizar o IA. Não, você tem que usar de maneira correta, de maneira ética, e tem que haver uma declaração de uso, né? Então, segundo um dado que eu encontrei aqui agora em outubro, na Veja, fala que o uso de IA entre pesquisadores dispara 84% em 2025, que era um certo tabu utilizar, até em função de vários casos que foram descobertos, usos indevidos de IA, né? Não tem como, hoje, você não utilizar IA. Acho que você, sabendo utilizar, você pode ter um benefício muito grande, desde que você faça bom uso, e não simplesmente como alguns casos aqui, que a gente vê artigos publicados, onde houve, os autores simplesmente deixaram resquícios aqui, ó, vocês estão vendo aqui, marcado, né, resquícios de geração de texto por IA, que passou por revisor, passou por editor. Então você fica pensando, será que esse artigo foi realmente revisado? Será que alguém leu? Porque é impossível você ver essas mensagens de chat GPT sendo publicadas. Você imagina, ninguém olhou isso, os autores, os revisores, editores, né?
E aí você tem a declaração de uso. Tem alguns periódicos que já estão pedindo um campo específico no sistema de tramitação, onde você vai colocar, né, qual a ferramenta que você usou e para qual fim. Então, aqui é um exemplo de como você pode declarar o uso de IA. Revisão por os pares, então, está em processo de mutação. Como eu falei, há uma crise de revisores hoje em dia, uma escassez, uma fadiga. O número de periódicos subiu absurdamente por questões comerciais, né? A gente vê que é um comércio muito grande, tem gente ganhando muito dinheiro com isso, oferecendo milagres e artigos sendo publicados em 3, 4, 5 dias, né? E a gente precisa valorizar mais os revisores, né? Através do WARSeed, do Publons, Review Credits, tem várias plataformas onde você, no momento que a própria academia, a agência de fomento valorizarem o processo de revisão, talvez seja algo que o pessoal faça mais por haver uma valorização. Mas, realmente, está impossível hoje a gente, como editor-chefe, conseguir revisores e os nossos prazos de tramitação estão alongando muito. Revisões fraudulentas ou fabricadas, isso aqui do lado, questão de falta de ética, que o autor, muitas vezes, ele cria e-mails falsos, indica revisores e os editores simplesmente não fazem um trabalho bom de conferir se aquela pessoa existe ou não. Então, são revisores fake, ou seja, revisões favoráveis, né, que estão sendo feitas aqui pelo próprio autor que utiliza um e-mail falso. Então, teve aqui um caso brasileiro, né, há pouco tempo, foram retirados 45 artigos por suspeita de que o processo não foi ético, né? Então, justamente nesse caso aí de e-mails falsos. Publicações predatórias. Então, a gente tem aquela que promete uma publicação garantida e rápida, não tem um corpo editorial verificável, você não sabe exatamente quem são aqueles editores lá, e você recebe, pelo menos eu recebo no meu e-mail todo dia oferecendo. Quando eu publico um resumo ou um pôster, algum trabalho em um evento, no outro dia já vem um e-mail convidando para eu submeter um trabalho de fitopatologia para uma revista de endocrinologia médica, não tem nada a ver. Então, são as publicações predatórias, né? Que existe até uma lista, né? Um bibliotecário aí organizou o Bells lista aí, e você tem a lista de periódicos que têm práticas predatórias. Editoras comerciais, o Mega Journals, aqui nós temos uma zona meio cinza aqui do predatório Mega Journal, né? Onde o modelo é baseado em APC, ou seja, em cobrança de publicações por páginas, né? Ou um valor pelo Open Access, que às vezes é mais barato, um pouco que as revistas tradicionais, mas eles prometem, e realmente ocorre uma publicação muito rápida, em 3 a 4, 5 dias. E as preocupações é exatamente isso, né? Uma revisão superficial, incentivo econômico e aceitação, por aceitar rapidamente, você quer ter o seu artigo publicado rápido, e aí você tem esse conflito entre qualidade e rentabilidade. Os dados abertos e reprodutibilidade. Então, a ciência aberta não é somente o acesso aberto, né? Envolve você disponibilizar os dados, os códigos de análise que foram feitos, e existe uma tendência de se estimular isso, mas enquanto as revistas não exigirem que os dados sejam depositados, o que acontece é esse caso aqui de dados que serão enviados pelos autores quando solicitados. E existem alguns estudos mostrando que isso não acontece. O pessoal pede os dados quando solicitados e o pessoal não manda os dados. Então, para ter uma transparência maior nesse processo, né, e evitar fraudes, tudo, né? Então, seria ideal que os dados fizessem parte do trabalho, né? E eles fazem parte, realmente. Todo o processo decisório, então, de análise, os códigos, eles são importantes nesse processo. Então, você deveria dar o acesso aos dados originais, desde que possível, né? E aí, a gente tem acessibilidade por meio de pré-prints. Então, para promover o acesso, muitas vezes as revistas, elas são por assinatura, não são Open Access, o autor ele não tem condições financeiras de pagar o Open Access, que realmente é um custo bastante alto, relativamente para o Brasil, a gente pensa muito alto, $2, $3 mil é um custo altíssimo, né? E aí a gente tem os pré-prints, ou seja, aí as revistas estimulam você publicar um pré-print
antes, para que vocês tenham disponível, você pode atualizar esse preprint depois que seu artigo ele foi devidamente publicado. Então, para finalizar, a gente tem alguns critérios aqui, como a escolha da revista, onde você vai publicar o seu artigo. Primeira coisa é o escopo e reputação, né? Está alinhado ao tema e ao público, então você realmente aquelas revistas onde a gente tem o nosso público-alvo. A indexação é importante também, Web of Science, porque às vezes muitas listas de artigos suspeitos que não são revistas indexadas. A revisão pelos pares tem que ter uma política clara, tipo de revisão, tempo médio, olhar aqueles tempos muito curtos, desconfie, também pode ser muito complicado, né? Políticas editoriais transparentes, a questão de ética, conflito de interesse, uso de IA, dados abertos, editor responsável, uma equipe que você conhece, né? Você tem pessoas nesse corpo editorial que são da sua área, são pessoas com uma reputação, que você conhece bem, sabe que que tem uma credibilidade, e as taxas e modelos de acesso, compreender o que são essas APCs, né? Essas taxas, e a gente tem no Brasil, atualmente, uma grande vantagem que a gente tem, não somente o acesso aberto, né, pela CAPES, mas a gente está tendo agora a CAPES fazendo acordos transformativos com algumas editoras, liberando, então, os autores brasileiros do pagamento dessas APCs, o que é muito bom, e a gente vai procurar, eu acho que, eu não sei, a Springer não tem um acordo, e eu falo com o pessoal da Springer, olha, seria muito bom que a Springer tivesse esse acordo, porque o número de revistas que nós temos publicado pela Springer é muito grande, seria excelente, né? E a questão de sociedade científica, eu sou suspeito para falar, porque a minha revista é de sociedade científica, e eu sou um defensor de que as sociedades científicas sejam as principais revistas a serem escolhidas pelos autores. Então, para concluir, né, publicação com ética, publicar com ética é o que transforma descobertas em conhecimento e conhecimento em confiança. Então, queria deixar essa mensagem final aí para vocês. Agradeço, acho que o tempo ficou ali justinho, mas eu espero que a gente tenha tempo para perguntas ainda. Certo? Gente, obrigado. Obrigado, professor Emerson. Parabéns pela apresentação, foi excelente. Eu fui ticando aqui várias perguntas, mas você foi respondendo todas elas no decorrer da apresentação. Mas eu vou fazer duas aqui rapidamente, e depois a gente abre para mais pessoas, né, se quiserem se manifestar no chat ou no íconezinho de perguntas, podem encaminhar, que a gente vai ter aí uns 5, 10 minutos para poder responder as questões. Você falou rapidamente da questão de IA, né? As revistas já tinham que lidar com a qualidade das publicações, com a questão de plágio, com a questão das autorias, né, reais, e agora tem mais a questão de IA também. Então, gostaria de perguntar como que a revista faz. Ela tem uma política hoje de uso de IA, é só uma declaração que o autor faz, né, informando que usou ou não e qual tipo de IA, mas basicamente se a revista tem uma política de uso de IA, e o que ela faz para poder mitigar, né, artigos, né, publicações que tenham usado tenha feito mau uso das IAs, né, enviadas para vocês. Tá, hoje a gente não tem, na nossa plataforma, a gente só tem o Authenticate, que é para plágio, e a gente não tem uma plataforma de detecção de IA. A detecção de IA, o que a gente faz na Tropical Plant Pathology, deixa para os editores e os revisores, e eu também leio os artigos todos quando chegam. Às vezes a gente que usa a IA, a gente começa a perceber que tem um padrão, né, que a gente percebe. E então tem algumas áreas, alguns artigos que chegam assim para a gente normalmente não aceita mesmo, porque a gente vê claramente que parece que é IA. Fica difícil você rejeitar com base nisso, porque você não tem como comprovar, né? Você tem uma suspeita, você não tem uma ferramenta, alguma coisa que vai dizer. E muitas vezes as ferramentas, elas são falhas também. Existem boas escritas sem uso de IA, que hoje em dia parece que a gente escrever bem virou um sinônimo de você estar usando IA, porque parece... Eu faço ciência há mais de 20 anos, né? Uso a IA para me ajudar hoje, tento usar de maneira ética, mas parece que tudo que a gente faz hoje é IA e não é lembrado, né, que a gente já escreve há muito mais tempo e está usando uma ferramenta
como o Grammarly, que você tem outras ferramentas aí, o próprio Word, que fica sugerindo palavras, termos, construções gramaticais, enfim, né? Mas na Trópico a gente não tem. A gente vai mudar para um sistema que é o Snap, novo. Eu não sei se no sistema novo vai ter essa detecção de IA, mas realmente a gente não tem também uma exigência de declaração ainda. Algumas revistas que eu tenho mandado meus artigos, eu tenho visto isso, tá? Mas eu não tenho, na nossa revista a gente não tem. Somente uma avaliação subjetiva que é feita. Seu microfone. Deixa eu abrir o áudio primeiro, né? Uma outra questão, rapidamente, você falou brevemente sobre a questão lá, a decisão difícil que vocês tiveram sobre a internacionalização da revista, principalmente com a mudança de nome. A gente sabe que, né, é um baque muito grande quando a revista decide mudar de nome, porque basicamente já tem que iniciar do zero, né? E se for uma revista já consolidada, ela perde indexação, perde, enfim, os índices de citação, perde uma série de coisas e é basicamente como se estivesse começando do zero. Queria que você falasse rapidamente como que foi esse processo, como que foi essa decisão de resolver mudar o nome da revista. E se você indica que as revistas façam isso hoje em dia, né? Eu não estava no corpo editorial nessa época que houve a mudança do nome. Eu não acompanhei muito bem. Eu me lembro dos bastidores de olhar de fora, né, esse processo, e realmente foi uma decisão difícil e seria um passo, né, um passo assim, ou você toma uma decisão dessa e realmente você vai tomar outros passos rumo a uma internacionalização mais efetiva, que não é só o nome. Eu acho que não vale a pena, assim, se é uma revista consolidada, se não houver uma política, um planejamento estratégico de internacionalização muito bem definido e claro, num longo prazo, médio prazo, não vale a pena mudar, porque só mudar o nome não resolve nada. Só publicar em inglês não resolve nada. Você tem que realmente ter uma estratégia diferente. Então, no nosso caso, eu acho que o que ajudou bastante a Tropical Plant Pathology foi o acordo com a Springer, que realmente deu um outro passo, uma visibilidade maior também, tá? Com as ferramentas, tudo. O corpo editorial, que a gente realmente internacionalizou de fato. Então, são várias ações. Trocar o nome talvez seja o primeiro, às vezes nem é o mais importante, talvez você possa começar com corpo editorial, idioma, mas, assim, existem muitas revistas hoje. A competição é muito grande. Eu não sei se eu encorajaria todas as revistas a fazerem isso. Na época que a gente fez era 2007. Era uma época diferente. Hoje eu não sei se eu faria isso. Depende muito da sociedade, de ter editor-chefe que vai ficar à frente disso um bom tempo, pessoas com uma visão internacional. Não é algo muito simples, não. É bem complexo essa decisão. Tá? Então, fica até difícil a gente recomendar que outras revistas tomem esse caminho, porque realmente não foi fácil. Acho que o professor Murilo estava nessa época na gestão da revista, ele levantou a mão. Ele um pouco depois, né? Logo depois a gente tem o Robson, que também vai fazer uma manifestação, e depois é uma pergunta do Emerson. Vamos seguir primeiro com o Murilo Zerbini para ver se ele tem alguma contribuição nessa época aí da revista. Professor, não te escuto. Quem é que vai falar? Professor Murilo. Tá, ele vai entrar aqui. Obrigado, eu estava sem conseguir abrir meu microfone aqui, mas acho que alguém já me deu autorização aqui. Vou abrir até minha câmera também. Eu peço desculpa, eu entrei bem no final agora, mas eu peguei justamente essa pergunta que o Fábio fez em relação ao mudança do título, né? Mas se você me permite, eu não era o editor-chefe na época, não, tá? Quando o título mudou. Eu era a pessoa antes de mim, né? Era o professor Ludwig lá de Lavras. Mas eu só queria complementar o que a Emerson falou. Realmente, a mudança de título na época foi muito difícil da gente conseguir. Eu participei do processo, eu não era editor, mas eu participei do processo, porque é uma revista de uma sociedade científica, né? E a sociedade, muitos sócios da sociedade, tinham uma visão muito possessiva da revista, sabe? Eles achavam que a revista era um patrimônio
imutável, que não podia mudar nada, e a mudança do nome para eles era quase que uma coisa herética, uma heresia, né? Então foram alguns anos de assembleia da sociedade nos congressos, muito desgastante, né? Até que finalmente a mudança de nome foi aprovada. Não foi um processo simples de maneira nenhuma, tá? Foi muito traumático até. Eu era totalmente a favor, mas muita gente tinha uma visão mais eu vou falar, mais antiquada mesmo da questão. Mas o Emerson está completamente certo. A mudança do nome sozinha não leva a nada. Tá? Ela tem que ser acompanhada de uma mudança do escopo da revista, da questão do corpo editorial. Não adianta nada você mudar o nome e continuar com o corpo editorial 100% endógeno, né? E se você vê o corpo editorial da revista hoje, ele é totalmente internacional, totalmente, né? A mudança do idioma foi importante também. Na época, a revista publicava em português, inglês e espanhol. Então, foi importante também ter uma mudança para publicar apenas em inglês. E, na verdade, foi muito menos traumático. Aí eu já era editor-chefe. E foi muito menos traumático do que eu imaginei que ia ser. Tá? Mas, de novo, o Emerson está coberto de razão. O que fez toda a diferença mesmo foi o acordo com a Spring. Aí que a revista, de fato, se tornou uma revista de perfil internacional. Tá? Então, foi uma série de mudanças que aconteceram ao longo desse tempo. Começou com a mudança de título, mas se tivesse parado aí, não teria mudado nada. Ela seria a mesma revista que ela era em 2007, com outro nome. Tá? Realmente foram as ações que vieram depois que fizeram a diferença. Obrigado. Pode seguir, Anderson? Você vai comentar? Não, pode seguir. Eu acho que alguém... Acho que o Robson, pode falar. Professor Emerson, bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria te dar os parabéns pela brilhante apresentação, muito esclarecedora, muito didática, tá? E eu queria apenas fazer um comentário sobre dois pontos que você levantou. O primeiro foi sobre autores que estão com um número de publicações assustadora. Eu li uma matéria na BBC Brasil, onde eles abordavam exatamente este aspecto. E, inacreditavelmente, tá, tinha autores, eu me lembro de dois nomes, um era um autor japonês e um outro era um autor espanhol. Eles tinham na casa de, por ano, centenas de artigos publicados. Centenas. Tá? E eu achei isso assustador. Eles fizeram uma conta, dava mais ou menos para esses dois pesquisadores, um artigo, a cada 2 ou 3 dias, que é o que eles estavam publicando. Então, uma coisa simplesmente assustadora. E aí, eu me lembro também, e eu quero chamar a atenção para isso, né, que o pesquisador espanhol, ele admitiu que vários artigos, tá, os repórteres procuraram ele, né, para se retratar, esclarecer sobre esse ponto. Ele falou que vários artigos, ele não sabia que o nome dele estava lá, e que em alguns, ele forneceu o nome para que fosse feito um paper-mill, neste caso. Então, é simplesmente insano, tá? Essa falta de ética que existe aí por alguns dos nossos pares. É simplesmente insano. E o segundo aspecto que eu queria comentar, eu te dou, do fundo aqui do coração, os parabéns pelo seu trabalho e pela maneira que você tem conduzido isso, tá? Como editor-chefe, porque um aspecto que me causa muita tristeza é quando a gente recebe pareceres que dizem nada com coisa nenhuma, negando o seu artigo, tá? E que você simplesmente viu, você percebe que aquilo foi assim, chegaram aqueles dois pareceres, o editor associado ou o editor-chefe sequer olhou para aquilo, apenas encaminhou para você, e os pareceres dizem nada com coisa nenhuma. Eu agradeço a oportunidade de ter participado deste evento brilhante, tá? E te dou muito mesmo os parabéns. Sua palestra foi sensacional. Obrigado, Emerson. Obrigado, Robson.
Realmente, eu queria só comentar aqui que no segundo aspecto, né, o que a gente vê é essa questão ética, a gente fala muito dos autores, né, mas de revisor também. Então, às vezes, os revisores, você tem que escolher os revisores, cabe ao editor que está tomando conta do artigo escolher os melhores. E muitas vezes o que acontece? Se o revisor tem algum conflito, ele não deve aceitar. E existem alguns casos de rejeição por conflito de interesse mesmo. Às vezes a pessoa trabalha no mesmo assunto e não é incomum, porque ele é o especialista, né? Então, às vezes, uma rejeição, e existem casos de roubos de ideias, né? É muito grave isso também. Então, cabe ao editor associado não confiar cegamente nos revisores e fazer o seu parecer próprio. Claro que não é um parecer completo, mas tem que ler, pelo menos, o artigo, ler os pareceres, antes dele tomar uma decisão, que é muito sério. Isso impacta muito, né? Na credibilidade dele também. Então, esse é um ponto muito importante mesmo, que você relembrou muito bem. A última pergunta que a gente tem do Wendel, ele parabeniza pela apresentação e ele pergunta, diante de todos os desafios éticos, considerando o cenário de IA, quais serão os principais desafios para os próximos anos, especialmente do ponto de vista do editor? Se você puder ser mais breve na resposta, nosso tempo já está mais curto. Eu acho que é um conjunto de desafios que eu comentei ali, né? Eu acho que a questão da IA, de pay-per-views, acho que isso aí cada vez mais a gente vai ter que ter não só a nossa avaliação subjetiva, mas mais objetiva também. E as ferramentas estão melhorando, assim como a IA está melhorando cada vez mais, talvez assim possível. Se por um lado as de detecção de IA elas evoluem, as IAs se tornando mais, assim, humanas, está cada vez mais... Está acontecendo isso também, né? Então, é como você ter esse julgamento, né, de realmente, como eu falei, às vezes a nossa credibilidade, a gente está todo mundo achando que tudo que a gente faz é IA e a gente não tá sabendo escrever mais, né? Então, isso vai ser um ponto, uma preocupação aí, eu acho que as grandes editoras, a Springer e Wiley, enfim, eles estão vendo isso aí, como nos auxiliar nesse processo, nessa triagem inicial, pelo menos, né? Professor, muito obrigado pela apresentação. De novo, foi excelente. Acho que contribuiu muito para a gente poder clarear um pouquinho aí desse processo editorial, né, em todas as suas nuances, que é realmente muito desafiador. A gente passa agora para a nossa segunda apresentação, da Gabriela Capilli, que é da Springer. A Gabriela já está aí? Oi, estou aqui. Gabriela, isso. A gente vai ter agora uns minutos para a gente poder ouvir a palestra da Gabriela. Só apresentando ela rapidamente, ela vai falar sobre a exploração científica de livros, como publicar com a Springer Nature. A Gabriela possui 10 anos de experiência no mercado editorial científico, atuando em diferentes etapas do processo editorial, desde o desenvolvimento de conteúdo até a aquisição de obras e autores. Ao longo de sua trajetória, participou ativamente da curadoria e gestão de projetos editoriais, acompanhando todas as fases de produção, desde a concepção até a entrega final. Gabriela, só rapidamente, lembrando que a UFV tem acesso aos periódicos, aos artigos da revista Tropical Plant Pathology, né? A gente consegue ter acesso a eles por meio do portal de periódico da CAPES, e também temos acesso aos e-books da Springer Nature, de algumas coleções, especificamente Biomedicina, Ciências da Vida, Química de Materiais, né, e Ciências de Materiais, Ciência da Computação, Ciências da Terra e Meio Ambiente e Engenharia. Vocês conseguem ter acesso, todos que quiserem ter acesso, conseguem ter acesso pelo nosso sistema de bibliotecas e diretamente pelo site da Springer Nature. Gabriela, fique à vontade para começar a sua apresentação. Agradeço. Perfeito, muito obrigada, ótimo saber disso. Eu não sabia que vocês tinham acesso, mas é sempre bom. Vocês veem minha tela? Eu não vejo mais vocês. Sim. Tá, perfeito. Tá, então, bom dia para todo mundo. Meu nome é Gabriela e eu sou editora de Ciências da Vida aqui na Springer Nature. Trabalho, como falaram, há alguns anos acompanhando o processo de publicação de livros acadêmicos. Trabalhei já na Elsevier também.
E hoje eu vou conversar um pouco com vocês como funciona a editoração científica de livros, né, em contraponto com o professor Emerson, e como publicar com a Springer Nature, que é uma das maiores e principais editoras acadêmicas do mundo. Mais do que mostrar esse processo, eu quero que essa conversa ajude vocês a entender por que vale a pena transformar a pesquisa de vocês em um livro. Bom, então, por que publicar livros, né? Já que vocês já publicam artigos em revistas e periódicos. Os livros, eles têm um papel bastante diferente dos artigos. O artigo, ele comunica um resultado um pouco mais específico, e o livro permite que essa visão seja mais ampla, mais integrada do tema, tanto pela quantidade de páginas, né? Que um livro é muito maior, então ele comporta muito mais conteúdo. E é nele que o pesquisador pode discutir suas teorias, as suas metodologias, as tendências do que ele vê na ciência, as implicações práticas e até propor novos caminhos para uma área de pesquisa. Então, os livros, eles ajudam a construir a reputação acadêmica também, geralmente é um marco pessoal e profissional para os autores conseguirem publicar um livro, porque é uma tarefa que exige bastante tempo, bastante dedicação. Eles aumentam bastante também a visibilidade do trabalho dos autores, tanto quanto journals, e podem ampliar a rede de contato, servem como referência definitiva para quem está começando numa área, e esse é um ponto que geralmente eu gosto de frisar para os autores, que na graduação, nos períodos mais iniciais da formação de carreira de um pesquisador, claro, existe muito consumo de artigos e de journals, mas também os livros geralmente servem como base de conhecimento. Então, para quem está começando, eu sempre falo para manter em mente esse público que é mais inicial, mas que no futuro vão ser os cientistas e os pesquisadores do nosso país. Então, é uma tarefa bem desafiadora, como eu falei, que envolve bastante planejamento, bastante revisão. Como o professor Emerson disse também, a gente enfrenta uns problemas similares com journals, então, tanto de uso de AI, quanto de falta de revisores e demora nessa parte de revisão por pares. Então, mas é assim como também pela aquisição da revista pelo Springer, que o professor Emerson comentou, esse é o papel da editora, também ajudar e transformar uma boa ideia em um livro que seja sólido e consiga ser bem distribuído, porque no final é esse o interesse de todos, né? E por que publicar especificamente com a Springer Nature? Como eu falei, eu já trabalhei em outros lugares, então eu tenho orgulho de trabalhar na Springer hoje em dia. É uma editora, como eu disse, com mais de 180 anos de história, foi inaugurada em 1842 e conta com escritórios em 20 países, em todos os continentes. A gente tem um escritório aqui em São Paulo, e isso também é um diferencial bem legal. A gente consegue, por ter editores locais, a gente consegue dar um auxílio em língua portuguesa durante o processo todo, desde concepção da ideia até pós-publicação. E em questão de volume, a gente é a editora que mais publica livros acadêmicos, cerca de 13 mil por ano, e cobre todas as áreas, desde ciências aplicadas, né, tecnologia, medicina, ciências sociais, humanidades. Então, a gente tem um portfólio bastante completo. E, além disso, similar à revista que o professor Emerson comentou, a gente publica todos os nossos livros em língua inglesa, porque o nosso objetivo é atingir a comunidade científica global. Eu coloquei mais alguns dados aqui nesse slide para referência de vocês, e uma coisa que também me deixa bastante feliz é a nossa pesquisa de satisfação de autores. Então, 88% dos autores dizem que estão satisfeitos ou muito satisfeitos com a experiência com a Springer, então é isso que conta também. A gente tem mais de 300 mil livros disponíveis nas plataformas, e como vocês têm acesso à coleção, inclusive, que eu faço parte, que é de Ciências da Vida e Biomedicina, vocês têm acesso a esses livros gratuitamente através da UFV, o que é ótimo. E, além de vocês, mais de 50 milhões de usuários em 10 mil instituições de todo o mundo têm acesso a essas nossas coleções. Então, livros contam com uma acessibilidade e uma distribuição bastante grande quando são publicados com a gente. Fora isso, a gente também tem, para os autores, né, eles têm acesso aos dados de desempenho dos livros publicados com a gente, então eles têm acesso ao número de acessos, de citação, de downloads, que é muito útil para comprovar o impacto da publicação e para que a gente consiga acompanhar a longo prazo quando é a hora de fazer uma nova edição. Uma coisa muito
interessante que a gente tem usado um uso ético de AI para fazer é a tradução assistida por máquina, que é uma iniciativa que ajuda pessoas que ou já têm material escrito em língua portuguesa ou em qualquer outra língua, mas aqui no caso em português, para que seja traduzido, ou quem não se sente confortável em produzir pesquisa primária em língua inglesa, a gente tem esse workflow de tradução assistida por máquina, em que você submete o manuscrito, a gente coloca no software de tradução, devolve o manuscrito para os autores, e é muito importante frisar que os autores, depois do recebimento do manuscrito em língua inglesa, precisam fazer uma revisão bastante cuidadosa e atenta para pegar qualquer erro ou fazer adequação no texto, mas já é um ótimo ponto de partida, e a gente tem recebido feedback bastante positivo sobre o software, sobre a rapidez, né, como isso pode agilizar o processo desse primeiro momento do livro e na produção do material final. E um outro diferencial também que a gente oferece é o Author Affiliate Program, que é um programa que, quando os autores publicam os livros, eles podem promover a publicação, fazer o marketing, parte dele, e ganhar uma comissão de 30% em cima de cada venda. Então, isso é uma coisa que também a gente tem um feedback bastante positivo, e que, até onde eu sei, a gente é a única editora que oferece esse tipo de iniciativa. A gente também tem os livros de acesso aberto, que tem uma taxa bastante elevada, mas geralmente são fomentados, né, são fundados por órgãos de fomento ou instituições, então dificilmente um autor vai pagar do próprio bolso, são valores, né, em dólar, então não são acessíveis para a pessoa física, mas a gente tem bastante livros que são publicados em acesso aberto, e as organizações e instituições, em geral, têm essa parceria conosco. Bom, e agora, os tipos de publicação que podem ser feitos são várias, né? Começando por textbooks, que são basicamente livros didáticos, né? Que são dedicados a alunos de graduação ou pós-graduação em vários níveis, tanto começo quanto final de curso, e oferecem recursos mais didáticos, como tabelas, enfim, uma pedagogia, tenha mais em mente a pedagogia do conteúdo, né? Os research works, que podem ser tanto autorados quanto editados, né, organizados por uma editorial board. Então, são pesquisas mais originais ou de revisão bibliográfica também, que oferecem um estudo mais detalhado sobre os temas para avançar no conhecimento, e, de longe, esse é o tipo de publicação que a gente mais faz. Então, corresponde a mais ou menos 50% dos livros publicados anualmente pela Springer. Os Springer Briefs são os volumes um pouquinho mais curtos, que são um híbrido entre um artigo e um livro. Eles têm que ter até 125 páginas, em média, e tem uma linguagem um pouquinho mais direta e simples, até tanto, né, pela quantidade reduzida de páginas, que são, assim, livros que eu confesso que eu não publico tanto, mas eu estaria interessada, porque são de um acesso mais fácil pela linguagem e pela quantidade de páginas, então a difusão talvez seria mais apelativa para vários tipos de público. Os proceedings, que são os anais de conferência, né, eles explicam os tópicos de pesquisa para leitores não necessariamente especializados nessa área, são mais de ciências da computação, engenharia, então eles difundem mais rapidamente essas pesquisas publicadas ou apresentadas, né, em conferências. Então, a gente publica em média 2.000, então também não é nem de longe o tipo de livros que mais publicamos, mas é uma opção. O General Interest ou General Science Books, que são o único tipo de publicação que é para um público um pouco mais massificado e menos especializado. Eles explicam tópicos de pesquisa para leitores não especializados e que desejam só saber um pouco mais sobre o assunto. Eles exigem pouco conhecimento prévio, então são escritos num estilo um pouquinho mais claro, mais envolvente, assim, mas também não é o foco necessariamente da Springer, a gente publica em torno de só 300 títulos desse tipo por ano. E, por fim, os Major Reference Works, que são geralmente atlas ou enciclopédias, eles apresentam um conhecimento bem mais estabelecido e muito mais abrangente, então são livros realmente muito mais longos, podem ter mais de um volume, então são realmente enciclopédias.
e os livros professional books, que são os livros profissionais, que oferecem um treinamento mais avançado de informações práticas para especialistas de área específica, livros de referência para em laboratório, esse tipo de coisa. E a gente publica muitos, em todos os portfólios, mas temos especialmente em medicina, em negócios e gestão de negócios, psicologia, mas nada impede que também os outros portfólios que tenham essa necessidade, né, que tenham essa demanda, publiquem livros profissionais também. Tá, e agora, se eu tiver convencido vocês a publicar livros, e com a Springer Nature, como que vocês podem fazer para publicar com a gente? O passo a passo editorial nessa primeira etapa. A primeira coisa é preencher um formulário de proposta do livro, e ele tem o título, o tema, uma descrição breve, um sumário inicial e a descrição dos capítulos. E é importante ressaltar que nessa etapa a gente realmente espera que o sumário seja inicial, a gente entende que muitas vezes, a maioria das vezes, esse sumário vai se desenvolver e mudar ao longo do processo de desenvolvimento e de produção. Então, uma das preocupações que eu mais ouço dos meus autores é que eles não conseguem fechar um sumário finalizado nessa primeira etapa. E não é essa a ideia mesmo, é só que a gente consiga ter uma noção de quais são os tópicos que vão ser explorados no seu livro, mas tendo em mente que também isso pode e deve mudar ao longo do desenvolvimento. Mesma coisa com lista de autores de capítulo. A gente não espera que, nesse primeiro momento, tenhamos uma lista de autores confirmada, até porque o livro, enfim, nem necessariamente foi aprovado ainda, mas que a gente tenha uma ideia de quais são os autores que você pretende convidar para contribuir para o seu livro de capítulos, né, se for um livro editado. E é importante também, nesse momento, indicar o público-alvo da obra, se são pesquisadores, pós-graduandos, profissionais, e destacar o que torna esse livro único, qual é o que destaca a sua ideia, né, pela apresentação de novos resultados, explicação mais abrangente, ou tanto pela ausência de livros concorrentes no mercado. Isso também costuma ser uma razão bastante difundida. Bom, e aí, depois desse envio, né, o contato editorial da Springer Nature, sendo eu ou alguns dos meus colegas aqui de São Paulo, avalia a proposta bem atentamente, indica se é preciso alterar alguma coisa antes de enviar essa proposta para revisão de pares. Então, similar a Journals, a gente também faz uma revisão de pares, e a gente também tem alguma dificuldade em achar revisores nesse momento. Todas essas propostas que a gente recebe são submetidas para revisão de pares a nível global, então não são só pesquisadores da América Latina, né? E esse processo tem se arrastado um pouco e pode durar de 4 a 10 semanas. Então, por que é importante a gente fazer revisão de pares da proposta de livros, né? Porque esses revisores são especialistas nos campos de estudo e eles estão familiarizados com as descobertas e discussões mais recentes, o que permite identificar tanto duplicações de pesquisa quanto casos de plágio. E é fato que trabalhos que passaram por revisões de pares têm mais prestígio uma vez que são publicados, né? Tanto também pela diversidade de opiniões, então muitas vezes os reviewers sugerem tópicos que eles acham que faz sentido ou que eles gostariam de ver numa publicação que foi sugerida, e os autores acabam dizendo que não tinham pensado necessariamente naquele ponto de vista e que eles acham que também seria valioso incluir esse tópico no livro, então é um trabalho colaborativo bastante legal. E aí, uma vez que a gente recebe, o contato editorial da Springer recebe todo o feedback dos revisores, a gente compila, analisa também, vê se faz sentido o que foi sugerido, sugere em cima também, e a gente compila, né, em um review report, que a gente compartilha com os autores, né, e a partir de então, é decisão dos autores incorporar ou não as sugestões que foram feitas e dar uma breve explicação do porquê eles decidiram ou não que aquilo faria sentido com a proposta de livro deles. Não é mandatório, mas a gente sugere que essas sugestões e esse feedback seja levado em consideração, até por conta do aspecto colaborativo. E é isso. A partir de então, o autor submete uma proposta finalizada, né, levando em consideração tudo isso, e aí a submissão interna para a aprovação final do projeto. Uma vez que o projeto é finalizado, a gente discute o contrato da publicação, que inclui cronograma de entrega, remuneração e coisas mais administrativas.
E, uma vez que o contrato que as duas partes concordem com o contrato, a gente tem a assinatura eletrônica por meio do DocuSign. Apesar de eu ter falado dos livros de interesse geral, né, de ciência mais massificada, a gente é uma editora científica, o que significa que os nossos livros são, via de regra, feita para leitores mais específicos, que são pesquisadores e cientistas. Então, é importante manter isso em mente na hora que você estiver produzindo a sua proposta, que a gente está sempre tentando focar na relevância científica e na pesquisa dos resultados obtidos. Então, somos uma editora científica no fim do dia. Ao elaborar o projeto, a gente sugere que o autor se pergunte se a pesquisa é original, se ela tem resultados novos que contribuem para o avanço do conhecimento, o que os resultados trazem, que acrescentam na produção científica, e o que me é mais caro, assim, quais são os dados específicos sobre o Brasil e a América Latina que pode enriquecer o entendimento global sobre a nossa região. Então, a Springer e eu, pessoalmente, eu me orgulho muito de levar o trabalho excelente dos nossos pesquisadores aqui na América Latina para leitores do mundo inteiro. Então, é uma honra para mim poder fazer parte desse processo e conseguir com que a pesquisa brasileira e latino-americana seja difundida no mundo inteiro. Então, aqui tem um resuminho do processo de produção e publicação do livro, que eu falei. A publicação do e-book e da versão impressa é feita ao mesmo tempo, né? Então, é simultâneo. Depois disso, tem as distribuições e vendas, o pagamento de royalties para os autores, e, como eu também tinha dito, o acompanhamento das estatísticas de acesso e de downloads do livro, das citações, e em torno de, geralmente, por volta de 5 anos, é um tempo bom para que, caso o autor queira, pensar em uma nova edição em conjunto com a gente. E, para encerrar, eu quero falar, de novo, enfatizar que talvez, tanto quanto ou mais que journals, por um processo ser um pouco mais alongado, publicar livros é um processo de aprendizado também e de visibilidade, então exige tempo, mas traz um retorno bastante valioso, pelo que eu ouço dos meus autores. Eles ficam sempre muito orgulhosos e muito felizes e veem que todo o trabalho e a dedicação que eles colocaram nesse projeto vale a pena, tanto em termos de reputação quanto de relevância da pesquisa. E é isso, a gente está sempre de portas abertas para autores brasileiros e o nosso caminho é facilitar o processo da pesquisa até o leitor global. Eu deixei aqui meu contato, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem discutir alguma ideia, mesmo que não seja da minha área de ciências da vida, eu consigo encaminhar vocês para o contato editorial da Springer que mais se adequaria à sua ideia. E é isso, pessoal, muito obrigada. Vou parar de compartilhar agora para eu ver vocês de novo. Obrigado, Gabriela. Parabéns pela excelente apresentação. Também foi igualmente esclarecedora, principalmente esclarecendo como que é esse processo, né, de publicação, quais são as etapas. Eu acho que muita gente que está nos ouvindo e assistindo, se quiser, né, publicar com a Springer, vai saber exatamente qual que é o caminho. O Arnaldo até citou um dado, se ele quiser comentar também, fica aberto. E todos os capítulos de livros que são publicados pelo UFV, 70% é feito diretamente com a Springer. Então, o UFV já é uma cliente consolidada em publicação de capítulos de livros com vocês. Então, bem interessante mesmo. Eu tenho só uma pergunta, depois a gente verifica aqui se tem outras perguntas. Com relação a, você falou agora, né, dos livros impressos, eu achava que vocês só publicavam e-books, então há essa possibilidade de publicação de livros impressos também. Como que isso é feito? É em conjunto com o digital? Isso é por conta do autor que tem que solicitar, ou tem alguma política específica sobre isso? Não, todos os nossos títulos são publicados simultaneamente, tanto como livros digitais quanto livros impressos, então não precisa de nenhuma requisição especial por parte dos autores. E todos os títulos que a gente publica, você pode também ter uma cópia física. Então parte do autor solicitar? Não precisa dos autores. Todos são publicados. Entendi, bem bacana.
Uma outra questão, não sei exatamente se envolve, e o Emerson comentou também rapidamente sobre os acordos transformativos. Eu gostaria de saber como que está essa discussão. Eu sei que já teve idas e vindas, né, dessas discussões com a CAPES. Sim. E gostaria de saber como que está nesse momento essa discussão e se, tendo esse acordo, envolveria também a publicação e acesso de livros com vocês. Sim, eu tenho alguns colegas que fazem parte desse comitê de discussão de acordos transformativos. É sim uma possibilidade, só é um pouco mais longa e burocrática, tipo assim, está sendo conversado, mas não imagino que vai ser finalizado, sei lá, ano que vem. Eu não imagino isso, eu imagino que vai demorar um pouco mais, mas sim, já está sendo negociado. Incluiria também os e-books? Sim, incluiria tanto livros físicos como digitais. Não, bacana mesmo. Eu acho que essas são as minhas questões. O Thales fez uma pergunta, Emerson, se você estiver nos escutando, e também te parabenizou vocês pela apresentação. E ele está perguntando, e gostaria de saber a sua opinião sobre publicações que não revelam a metodologia completa, ou seja, elas restringem detalhes importantes, temperaturas, segredos de cultivos microbiológicos, né, e fala que até o pulo do gato, né, entre outros. Como que você vê isso, né, o fato de não haver essa abertura, né, dessa parte metodológica das produções dos artigos? Se quiser comentar, Gabriela também, no âmbito dos livros também, se você quiser comentar sobre isso. Eu acho que eu havia comentado antes da parte de transparência, né? Toda a metodologia de um artigo, todos os dados, todo o processo metodológico, ele deve ser descrito. A pesquisa ela deve ser repetida, deve ter repetibilidade. Então, você tem que descrever e fornecer as informações todas para que, se é publicado, né, vai ao público. Você tem que descrever detalhadamente os processos todos. Então, dentro do princípio da reprodutibilidade. Então, se você não tem no corpo do texto espaço para colocar isso, você bota em suplemento, coloca um link para um protocolo, enfim. Mas, em princípio, você deve disponibilizar, se você está publicando, né, e as informações todas. A Adriana quer comentar sobre isso também? Não consigo falar melhor do que o professor Emerson, então deve ser tudo bem detalhado para que seja científico. Só temos mais alguns minutinhos, se vocês quiserem fazer mais perguntas, Arnaldo, se quiser comentar, o professor Raul também, se quiser comentar, fica aberto. O professor Raul está sem áudio, está sem internet, está ruim, né? O professor Raul está sem voz. Essa gripe está terrível. Eu também estou forçando aqui a minha voz um pouquinho, porque realmente está difícil. Arnaldo, se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade e, pensando no que a Gabriela comentou, eu acho que existem alguns ponderamentos daquele autor que quer publicar o livro em algo doméstico, nacional. Qual seria a vantajosidade ou o ganho que ele teria em publicar uma editora como a Springer Nature? Porque a gente sabe, e aí até dou um spoiler, a alta visibilidade que você tem internacionalmente. Porque, como eu comentei, das publicações da UFV em capítulos de livros, 70% são com a Springer Nature. E esse pesquisador, esse autor que publica esse livro, qual que é o ganho estratégico que ele tem com a Springer Nature? Uma coisa que eu esqueci de dizer na minha apresentação é que é possível que os pesquisadores publiquem em língua portuguesa, e isso não anula a possibilidade da gente publicar também em língua inglesa. Então, isso é uma coisa que acontece bastante com os meus projetos. Os autores têm, ou já publicaram com editoras universitárias, ou têm a vontade de publicar no futuro para ter um livro mais acessível financeiramente e também em língua portuguesa.
para que seja localmente mais difundido, e mesmo assim a gente consegue publicar o livro em língua inglesa para o mercado internacional. Então é uma possibilidade que é muito tranquila de fazer e que a maioria dos meus autores buscam também por isso. E as vantagens de você publicar para o mercado internacional é a difusão da sua pesquisa e do seu nome no mercado internacional e por qualquer pessoa que leia em língua inglesa. E a gente tem os benefícios que eu mencionei, tanto de royalties, quanto de realmente o pagamento inicial que a gente tem para os autores, e do Author Affiliate Program também, que é um diferencial bastante interessante sobre o marketing pessoal do autor. E a visibilidade, com certeza, é o maior benefício em publicar com uma editora internacional e grande. Mais alguém quer comentar? Alguma coisa? Tá, então, né, a gente pode encerrar por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. Né, eu acho que esclareceu muito as dúvidas que a gente tinha, né, tanto na parte de e-books, de livros, quanto na parte de periódicos. E o desafio continua, né, a gente tem que aprender a cada dia, principalmente nesse novo cenário, a gente está envolvido, né, com essas novas tecnologias, com o IA. É um desafio diário, né, para todo mundo que milita nessa parte informacional, né, de produção científica, de acesso à informação. Isso é sempre algo bem desafiador a cada dia. Arnaldo, agradeço demais a parceria, sempre. Espero que a gente possa continuar com ela há bastante tempo. A Spring é indiscutivelmente uma das maiores players nessa área, tanto de publicação quanto de acesso à produção científica. Então, possamos, né, ter essa parceria por muitos e muitos anos ainda. Agradeço a todos. O professor Raul está sem voz, então eu acho que eu passo... Raul, você vai comentar? Ô Fábio, vou chegar bem pertinho, mas é só reforçar o seu agradecimento e a participação, não só dos palestrantes e o Arnaldo, com o suporte seu e da Karen, mas da turma toda que acompanhou aí a discussão. Então, de novo, Emerson, Gabriela, Emerson, muito obrigado. E vou ficar na expectativa de uma outra rodada no futuro. No meio tempo, a gente continua com bastante interação aí com a Springer, tá? Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Até mais. Tchau.